Eu me lembrava que uma das coisas que nos ajudam a redimensionar e, consequentemente, fortalecer a nossa fé são as frustrações que acontecem no nosso caminho. Quando você conhecer alguém que tem uma fé grande, certamente essa pessoa foi frustrada em algum momento. Não tem como você desenvolver uma fé relevante, atuante, poderosa, sem que essa pessoa com tamanha fé tenha passado por algum caminho, em algum momento, onde ela tenha vivido uma frustração. E essa frustração, ela tem a ver com a expectativa que a gente cria naquilo que a gente queria que Deus fizesse. E normalmente aquilo que a gente quer que Deus faça, não está em nós a dúvida de que Ele tem poder para fazer, mas sempre o questionamento de que tempo Ele fará. E normalmente o nosso tempo, ligado à nossa necessidade de querer que Deus faça algo agora, nem sempre caminha de acordo com a vontade do tempo de Deus fazer o que nós queremos que Ele faça. Até porque na maioria das vezes queremos que Deus haja por necessidade. E necessidade não é a prioridade que move a mão de Deus ao nosso favor. E infelizmente a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque fomos criados de certa maneira e doutrinados por alguns pais na fé, pessoas que amamos, que nos ensinaram, que abriram o caminho e que nós honramos muito. Sem eles não estaríamos avançando como nós estamos avançando, e eu prolongo nesse elogio para não parecer uma crítica. É apenas um fato. A verdade é que muitos dos que vieram antes de nós desenvolveram um hábito de buscar a Deus no pedido de socorro e não de relacionamento. E isso vai desenvolvendo ao longo do nosso relacionamento com Deus o mesmo hábito de buscar a Deus em momentos de socorro. Tanto é que a gente normalmente é ruim de devocional e bom de campanha, não é? É quase que mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Somos muito mais motivados na área da nossa necessidade. Quando a coisa aperta, é que tomamos passo de fé. Quando não temos mais opção, então tornamos Deus a nossa escolha. E isso não é bom, porque isso vai fazendo a gente andar devagar onde a gente já deveria estar correndo. Faz a gente boiar aonde a gente já deveria estar nadando intencionalmente. Por causa disso, acreditamos que as orações mais piedosas serão respondidas com mais eficácia, ao ponto de que contrariamos o que disse o profeta, e na verdade é Deus falando de si mesmo pela boca de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, quando ele diz: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então veja, o texto é claro. O que move a prioridade de escala, de expediente de trabalho de Deus não é necessidade. Não é necessidade. Mas acostumamos-nos a recorrer a Deus só em momentos de calamidade. Então hoje, quando queremos desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade, de paternidade, encontramos desafios como as disciplinas espirituais, que deveriam ser coisas simples para nós, mas não são. Porque colocamos em Deus apenas expectativas emocionais de coisas que queremos que Ele faça, e não daquilo que Ele quer ser na nossa vida. Só para a gente poder entender de maneira ainda mais ampla, a maioria de nós que estamos aqui numa noite de hoje, é sexta ou sábado? Me ajude. Numa noite de sexta-feira, a maioria de nós que estamos aqui, num culto que já se estende em horário, e isso não atrapalha a sua permanência nele, me mostra um nível de maturidade de fé. Você reconhece Deus como único. Você reconhece que Deus é digno do seu tempo, do seu melhor. Eu vejo temor aqui, eu vejo reverência aqui. Eu vejo entrega aqui. Eu vejo aqui nessa noite gente que não teve em Deus uma opção, mas fez dele a sua escolha. Senhor, eu vou lá, eu quero te ouvir, eu quero te servir, eu quero te adorar. E aí, dentro dessa perspectiva, eu posso afirmar que a maioria de nós que estamos aqui não temos dificuldade em reconhecer Deus como único.
Deus é o único na nossa vida. Outros deuses não disputam com o nosso Deus no nosso coração. E quando eles ousam disputar conosco, o Espírito Santo logo liga o alerta, o termômetro da nossa devoção, e ele começa a nos incomodar. E então o nosso tempo na internet incomoda, o período de devocional curto demais em comparação ao que Deus quer revelar incomoda, e tantas outras coisas, mostrando sempre que o altar do nosso coração é rendido conscientemente, voluntariamente, a um único Deus, a um único Senhor. Jeová é o seu nome. Isso já é certo. Não temos embates espirituais e psicológicos acerca disso. Ele está nesse lugar de único. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, complete aí. Ele está nesse lugar de... Mas vamos falar a verdade, aonde está a nossa dificuldade nos últimos dias? Não é reconhecer que Deus é o único, mas é colocá-lo também no lugar de primeiro. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E às vezes, de fato, Deus é o único, mas não tem sido o primeiro. E para Ele, isso faz diferença. Isso faz diferença. E qual é a única maneira de tornar esse relacionamento um relacionamento que aquilo que Ele é e aquilo que Ele se tornou é maior do que as necessidades que estão ao meu redor? Não só tornando Deus único, mas tornando também Deus o primeiro. Quando você torna Deus o primeiro, você começa a desenvolver com Ele não apenas um relacionamento de acesso, mas um relacionamento de intimidade. Essa família em questão que nós acabamos de ler aqui, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era uma casa que o próprio João no capítulo 11 vai dizer que Jesus os amava. Jesus os amava. E esse amor aqui não tem a ver com a sua vocação, tem a ver com a sua afinidade. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Jesus gostava da comida de Marta, do jeito de conversar de Lázaro. Jesus gostava do tempo de comunhão, do momento que eles passavam à mesa. Aqui não tem a ver com vocação ou cumprimento ministerial. Aqui tem a ver com tempo de qualidade. Eles preenchem a humanidade de Cristo com santidade. Eles são amigos que não o pervertem. Eles têm conversas que não o embaraçam. A casa de Marta, Maria e Lázaro é a casa que se há registrada no texto sagrado que Jesus mais visitou. Então ele gostava desse ambiente. Quando Lázaro vem a falecer, quantos aqui conhecem essa história? Que eu quero ganhar tempo. Isso. Quando Lázaro vem a falecer, Marta vai demonstrar o que eu estou falando aqui. Eles têm um relacionamento de intimidade fraterna, amizade mesmo. E como que a gente sabe disso? Ela vai escrever um bilhete quando ele ainda estava enfermo. E Jesus já estava a cerca de 18 estádios daquela região, porque da última vez que eles passaram por lá, foram meio que hostilizados. Até pau levantaram para agredir os discípulos. E agora os discípulos estão bem distantes daquela região, mas o coração de Jesus continua muito perto. Intimidade tem isso. Corpos distantes, mas o coração sempre perto. E dentro desse contexto, Marta vai escrever um bilhete dizendo que Lázaro estava enfermo. E ela vai colocar uma pressão nesse bilhete, porque tudo leva a crer que ele não ficou enfermo da noite para o dia, mas ele foi ficando cada vez pior. Então ela escreve o bilhete, porque quando você tem um amigo, não se espera que ele saiba que você está doente por terceiros, e que ele venha antes de você ficar mal. A ideia é que o amigo chegue mais cedo, já providencie alguma coisa e busque saber se você precisa de alguma coisa. Então Marta vai escrever um bilhete baseado nessa amizade, e ela vai botar a pressão da intimidade no bilhete, porque ela escreve dessa maneira para quem vai entregar: teu amigo a quem tu amas está enfermo. Olha isso aqui, parece comum, mas se você humanizar o texto como de fato está escrito, o que Marta está colocando aqui? Ela está dizendo: teu amigo, quem você diz que ama. É como se dissesse assim: você não sabe que ele não está enfermo. E ela sabia que ele sabia. Só que ela agora quer botar pressão e quer ter certeza. E existem determinadas palavras, determinados contatos que só é autorizado a quem tem intimidade. Então para mim e para você pode parecer um tanto quanto ousado e abusivo, inconveniente até, a colocação da escrita de Marta, mas na verdade ela tem intimidade com ele para falar dessa maneira. E ela tem tanta intimidade com ele que não tem Instagram, não tem WhatsApp,
o sistema de carta demorava um pouco. É por isso que, inclusive, quando ele recebe, ele sabe que ainda daria tempo de ir, mas ele não vai, porque ele aguarda a morte de Lázaro, que já não demora muito depois da recepção daquele bilhete. Enfim, ela sabia onde ele estava. Irmão, naquela época não tinha telefone nem zap, não. Você só sabia onde uma pessoa estava se você tivesse contato contínuo com ela. Se você soubesse quais eram os próximos passos que ela ia dar, antes dela dar. É tipo 2 Reis, capítulo de número 4, quando o texto diz que quando o texto diz que aquela mulher que não podia gerar, mas passou a ter o filho por causa da palavra que Eliseu liberou, dizendo que ela ia ter um filho. Quando vai passar o tempo, já o menino deve estar ali em torno de uns 12, 13 anos de idade talvez, ele vem a óbito. Ela albarda o jumento, separa um servo da casa e vai direto para o Carmelo. Como é que ela sabe que Eliseu estava no Carmelo? Porque ela conhecia o caminho, a rotina de busca devocional dele. Você não constrói isso sem aliança. Então, desde a época que ela passou a gerar até o momento que o menino morreu, a gente está falando aí de pelo menos 12 anos de amizade de um cara que tem um quarto na casa dela. Então eu estou falando de intimidade, de saber os próximos passos que alguém vai dar, só se você conversar com essa pessoa. É o caso de Marta. Manda ela então uma mensagem para o mensageiro, e a mensagem é esta: o teu amigo a quem tu amas está enfermo. Como quem diz, você não vai vir não? Está esperando ele morrer? E é basicamente isso, mas ela não sabe. Na expectativa dela, ela pensa que aquele bilhete vai imprimir pressão em Jesus para chegar mais rápido. Porque qual é o tempo dela e qual é a fé dela? A fé dela é para curar um homem que está enfermo. E conforme já foi pregado aqui, cada um age segundo a medida da sua fé, podendo expandi-la ou não. Mas a única maneira de expandi-la para um próximo nível é recebendo-a no primeiro nível. Então olha a situação de Marta. Ela quer que Jesus venha, porque a fé nela para que Jesus cure um enfermo. A fé de Marta, se eu pudesse comparar em nível de medida, é uma fé semelhante à fé de Jairo. Marcos capítulo de número 15. Ele vai aos pés de Jesus e diz assim: rogo-te que entres em minha casa, impõe a mão sobre a minha filha, para que tocando ela sare e viva. Ela sare. Qual era a fé de Jairo? Eu vou correr para Jesus para ele curar minha filha antes que ela morra. Então ele tem fé para ela ser curada se Jesus tocar. Agora, no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa. E enquanto essas coisas estão acontecendo, a mulher do fluxo de sangue está sendo curada. Vem mensageiros da casa de Jairo e dizem para Jairo: Jairo, não importune mais o mestre. E a menina morreu. Querendo dizer para ele: ó, chega, a medida já acabou, não há nada mais que seja feito. Eu não sei qual era a situação de Jairo ali naquele momento, mas ele nada respondeu, talvez apático pelaquela informação. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Segura a fé que você tinha quando veio me buscar. Mas de que me vale a fé que cura um enfermo, se agora o alvo da minha expectativa não está mais enfermo, está morto? Camila, você está dizendo que fé tem tamanho? Estou repetindo, porque nós já ouvimos que tem. E estou lhe dizendo, se fé tem tamanho, um milagre também tem. Tanto é que, no episódio de Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue recebe o que ela queria sem nem pedir, porque a medida da fé dela não estava baseada no toque. Qual era a medida de fé daqueles dias do testemunho de Cristo? Que todos aqueles que nele tocassem seriam curados. Então por que a multidão aperta Jesus? Porque a medida da fé deles é uma única. Qual? Só pode ser curado quem por ele é tocado. Só que a mulher não podia tocar porque era imunda. Então ela vai transcender. Ela vai para um novo nível de fé. Entenda, tudo de inconveniente que ela tinha não foi para oprimi-la, foi para expandi-la. Por isso a frustração, por isso a dificuldade, por isso as circunstâncias adversas não são Deus te castigando, são Deus te expandindo para um novo nível, para uma nova dimensão. Então, enquanto todo mundo queria por ele ser tocado, ela não pode por ele ser tocado. Então ela desenvolve consigo mesma a seguinte medida: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente ela vai dizendo isso para ela mesma. Este é o poder
poder de ter de Deus uma palavra. Este é o poder de quem tem a fé em Deus. Você não precisa de apoio nem patrocínio para crer no que Deus te disse. Deus olha pra gente e Ele explica pra gente através da vida dela, sabe o que é? Que Deus não usa a fé que as pessoas têm na gente para as coisas acontecerem. Deus usa a fé que a gente tem nele para as coisas acontecerem. E esta mulher vai, toca na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que na hora, grita comigo e diga: na hora. Eu disse para gritar, diga: na hora. Na hora ela é curada, estancou-se a hemorragia do corpo, e ela sentiu que estava livre daquele mal. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dela. Então veja, essa mulher não agendou o milagre. Essa mulher foi para um método de fé que antes dela ninguém ainda havia utilizado. Depois dela alguém repetiu, mas antes dela ninguém nunca tinha utilizado. Foi curada na hora. Ela me irrita. Ela tem tanta fé que ela recebeu o que queria, não pediu e ia embora sem agradecer. Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. E se Jesus não chama, nem obrigado ela diria. Que fé é essa? Uma fé que não pede, uma fé que pega. Que é isso? Que abuso é esse? Ela me irrita. Todas as vezes que eu estou diante desse texto, eu digo: Senhor, a gente fica aqui pedindo, e as coisas não acontecem. E ela nem pediu, decidiu, foi lá, pegou, levou. Se o Senhor não chama, ela nem diz obrigada. E o Senhor diz: são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que já é de vocês. Ela teve essa consciência: se Ele pode, Ele tem, eu preciso e quero, é meu. Foi lá, pegou e levou. Jairo está vendo isso. Agora escute, sabe o que Jairo está vendo? Está vendo alguém receber na frente dele o que ele pediu primeiro. Ele foi pedir a cura, e na fila de prioridade quem chegou primeiro não foi a mulher do fluxo de sangue. Quem chegou primeiro foi Jairo. Só que a fé tem dessas coisas. Pega quem está na ponta da fila, dependendo da medida. É igual milhas em passagem em companhia aérea. O cara pode chegar depois, se parar lá na fila que ele tem muita milha, diamante, black signature, não sei o que lá, ele passa na frente de todo mundo. É aquilo que ele tem de reserva acumulada, coloca ele num lugar à frente onde estão as outras pessoas. É mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que ainda está depositando fé, tem gente que já está sacando o que depositou. Foi o caso dessa mulher. Aí ela foi lá e pegou Jairo, está vendo isso. Ele ficou apático. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Mas aquele intervalo entre não importune mais o mestre e a menina já morreu, até que Jesus pudesse olhar para ele e dizer: não temas, crê somente, houve um hiato chamado frustração. A expectativa dele foi abalada. Porque eu chamei alguém para ser curado na minha casa, e agora a menina morreu. Então ele não sabe mais o que esperar. Só que Jesus direciona a espera dele. O que ele está dizendo? Você pode não saber o que eu vou fazer, mas veio aqui me buscar. Não temas, crer somente significa: continue confiando em mim, continue me levando a caminho da sua casa. Resumindo a história, por causa do que ele viu acontecer na vida da mulher do fluxo de sangue, por causa do que ele ouviu de Jesus, ele continua levando Jesus para casa. Jesus ressuscita a filha dele. Agora sem emoção, vamos falar na razão. A fé de Jairo era a fé que pedia para levantar um doente. Aí eu te pergunto: a fé que cura um enfermo é a mesma medida da fé que levanta um morto? Está emocionado você? Quem aqui já orou por alguém e a dor de cabeça foi embora? Diga glória a Deus. Quem aqui já abraçou alguém e essa pessoa foi curada no abraço? Diga aleluia. Quem aqui já fez uma campanha de oração e alguém saiu do hospital? Diga glória. Quantas pessoas nós temos aqui que depois de dias um enfermo morreu e você estava no sepultamento e você chegou e disse para a viúva: não chore? Ninguém? Então vou perguntar de novo, não se emociona, tá? A fé que levanta um doente é a mesma fé que ressuscita um morto? Não é. A fé que levanta um morto cura um doente? Rapaz, a gente aprendeu tanto hoje aqui, gente, do que é cartesiano, do que é sobrenatural. Não me... Quem pode menos não pode mais, mas quem pode mais pode menos, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. A fé que levanta um enfermo levanta um morto? Mas a fé que ressuscita um morto cura um doente? Sim. Sim.
Só que Jairo não tinha essa fé, mas ele tinha fé para levar na casa dele quem tinha poder para lhe aumentar a fé e fazer essa obra. Só que esse intervalo de frustração é que determinaria aquilo que ia acontecer na vida dele. Tudo isso tem a ver com uma coisa. O que, Camila? O tempo. Não estamos vivendo desafios que tentam a nossa fé, porque não cremos que Deus tem poder de fazê-los, mas porque colocamos a expectativa não só em Deus, mas no tempo que queremos que Ele faça. É isso que abala a nossa fé. A gente fala de Sara, que ouviu os anjos dizerem que ela iria gerar a Isaac e riu. Só que a gente esquece de falar que Abraão ouviu do próprio Deus que Sara iria gerar Isaac, e ele não só riu, como disse: Oxalá viva Ismael, faria o Senhor um ventre como de Sara gerar um filho. Ele duvidou muito mais naquele momento, ao ponto de sugerir para Deus: engrandece Ismael, como quem diz, Isaac não tem como existir. Está no texto. Aí o Senhor diz assim para ele: eu abençoarei Ismael, mas cumprirei, visitarei Sara a cabo de 1 ano, e ela vai gerar o filho da minha aliança. O que ele está dizendo? Abraão, eu não caminho de acordo com a sua frustração. Não é porque eu não fiz no seu tempo. Tinham passado quantos anos? 24 até aquele dia. 24 anos. O que Deus está dizendo? Tua frustração não muda a minha decisão. Não, eu quero que você guarde isso nessa noite. Irmão, quem fica em depressão é você, não é Deus. Rivotril não assusta as decisões que Deus tomou acerca da sua casa. Quem tem crise de ansiedade e síndrome do pânico é você. Deus não sua. Deus não está tremendo. Deus está dizendo, seu estado. Agora, quando a gente olha para o autor da carta aos Hebreus, a gente vê Abraão sendo o progenitor da fé. Porque em Gênesis 12, quando o Senhor o chamou, ele creu. E Deus não precisou dar um currículo nem uma promissória para ele. Por isso a medida da fé é pela régua de Abraão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque Abraão ouviu e Deus não precisou provar que era capaz de fazer o que disse que faria, porque pelas palavras que ele disse foi o suficiente para Abraão crer. O que eu estou dizendo então? Abraão é o pai da fé. Isso é o que ele é. Completa para mim, que é para você não me esquecer. Isso é o que ele... Bora, isso é o que ele... Isso é o que ele é, mas depois de 20 anos, não é como ele está. A essência de quem ele é está ali, mas em razão do tempo de espera, a incredulidade lhe tenta e ele pensa: transfira para Ismael o que tu tinha para Isaac. Agora eu te pergunto, Abraão deixou de crer que Deus tem poder? Não, ele não está assim, o texto é claro. O texto diz que é porque Sara era velha. Ele diz assim: poderia um homem de 100 anos gerar? Poderia um homem de 100 anos dar um filho? E uma mulher de 90 gerar? Então o que ele está dizendo? Deus, eu não duvido do teu poder de dar, eu duvido da minha condição de receber, por causa do tempo. Não é o que a gente faz, gente. Colocamos o tempo em cima da fé. Continuamente colocamos o tempo em cima da fé. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer que as promessas de Deus são imutáveis. Ele não vai mudar as circunstâncias. Ele vai mudar a nossa capacidade, mas não vai retirar uma palavra daquilo que Ele disse ao nosso respeito. Oh, meu Deus. O tempo é o que visa nos amargar. Agora eu te pergunto, quem é o dono do tempo? Vamos junto, quem é o dono do tempo? Quem é o dono do tempo? Quando Deus te faz uma promessa, a primeira coisa que Ele faz depois de prometer é te colocar no critério do tempo. Ninguém foge do intervalo do tempo.
acoustic track that fuses the warm melodic elements of indie folk pop with the rhythmic intricacies of math reggae wave. Incorporate playful candy crunk beats and witch house atmospheric layers of craft. A whimsical soundscape use acoustic guitar and marimba for a light organic feel, while electronics and beats drive the rhythm. The overall composition should evoke a sense of joy and exploration, merging genres in a way that feels both innovative and accessible. Focus on creating catchy melodies and engaging sound textures that invite listeners on a sonic journey, that beat with dynamic